Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Remodelado da Luz da Bíblia. E no vídeo de hoje a gente vai continuar a parte 2 do estudo bíblico que a gente já estava fazendo sobre Isaac. Então, antes de tudo, vamos começar? A nossa leitura bíblica hoje vai ser no livro de Gênesis, no capítulo 26, a partir do versículo 18. E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os poços de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa deste contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Nós podemos perceber aqui como que Isaac foi perseverante. Este foi o último ponto que nós estudamos no primeiro estudo bíblico, que era sobre Isaac também, e a gente viu a abertura dos poços, e a gente viu a perseverança de Isaac. Agora nós vemos também que Isaac ele não fez caso. Isaac, ele podia ter pensado: esse poço é meu por direito, eu quero ele, porque quem fez esse poço foi meu pai. Mas não, ele realmente sabia que era Deus que cuidava dele. E mesmo ele sofrendo injustiças por causa daquilo, ele não se deixou se desanimar por causa daquela situação. Ele não fez caso daquelas afrontas. Tem vezes na nossa vida que vamos ter que sair com prejuízo, nós vamos ter que sofrer o dano, infelizmente. Mas mesmo tendo todas as razões possíveis e imagináveis, humanas e carnais, para a gente causar ali, nós devemos sair com prejuízo confiando em Deus, como Isaac fez. Aqui a gente vê que Isaac, ele não briga nenhuma vez com aqueles homens filisteus, né, com aqueles pastores filisteus que achavam que aquele poço era deles. Não, ele realmente falou: é de vocês, então a gente vai cavar em outro lugar. É de vocês de novo? Não, a gente vai então cavar em outro lugar. Pode ficar para vocês, porque ele sabia que o sustento dele vinha de Deus. E tudo isso, quando a gente sabe que a gente sofre afrontas, perseguições, a gente reconhece a Deus na nossa vida. Porque uma pessoa que não é de Deus, ela não vai ter tantas perseguições quanto uma pessoa que escolhe servir a Deus de fato. E nós vemos aqui que Isaac ele se posicionou, né? Ele se posicionou contra a amargura. Nós percebemos muito isso, né? Se a gente estivesse ali no lugar de Isaac, será que a gente tinha tido essas mesmas atitudes? Será que a gente não teria ficado amargurado? Isaac não ficou amargurado com aquilo. Isaac sabia que foram seus servos que haviam cavado aquele poço, mas mesmo assim ele não buscou a confusão, ele não buscou a encrenca. Ele sabia em quem ele confiava. E isso é um exemplo para nós. Nós precisamos saber em quem nós confiamos. Se é nas situações humanas, se é nas circunstâncias carnais ou se é em Deus. Isaac também ele estava localizando a rota celestial, como nós vemos no versículo 22. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Então ele viu ali que quem estava dando lugar para ele, mais que os filisteus, era Deus. Deus estava por trás de toda aquela situação. E ele conhecia, ele tinha o discernimento para saber qual era o plano de Deus para a vida dele. Nós devemos também ter o discernimento. A gente não pode ser pessoas movidas pelas nossas emoções, movidas pelas nossas vontades, pelos nossos desejos, mas nós devemos confiar no Senhor e saber que Ele tem o melhor para nós. Isaac entendeu que o fato de o povo da terra não contender com ele por causa daquele poço era por causa que Deus havia escolhido um lugar para ele. Deus havia designado um lugar para ele habitar. Devemos ser sensíveis ao Espírito Santo e aonde quer que ele deseja que nós estejamos. Nós precisamos entender o que o Senhor quer de nós, aonde que Ele quer que nós habitemos. Nós também precisamos entender outros pontos que nós veremos ainda nos próximos versículos. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E os servos de Isaac abriram ali um poço.
Nós vemos aqui Isaac atingido pela misericórdia divina, pela misericórdia de Deus. Isaac foi herdeiro tanto das promessas físicas quanto das promessas espirituais que Deus havia feito para o pai dele, para Abraão. E nós vemos também que nós fomos atingidos pela misericórdia de Cristo na cruz. Deus ele enviou o seu Filho para que morresse em nosso lugar. E Deus quer que nós nos arrependemos dos nossos pecados. Deus ele escolheu o seu único Filho para pagar o preço de todas as nossas iniquidades. E nós devemos ser gratos e ter um coração humilde, um coração arrependido, que vai se inclinar aos caminhos do Senhor, que vai se inclinar ao Senhor e falar: Senhor, me perdoe. Sabe? Nós devemos sim ser pessoas que vão estar andando na rota celestial. Nós devemos entender que toda a nossa vida ela já foi escrita por Deus, ela já foi designada por Deus, mas a gente tem que escolher o plano dele para as nossas vidas e não o nosso. Nós devemos ser pessoas apacentadoras, nós devemos escolher fazer discípulos para Cristo, e nós mesmos sermos discípulos de Cristo. E nós vemos aqui a adoração que Isaac fez a Deus. A Bíblia fala muito claro que ele ergueu um altar ao Senhor. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E os servos de Isaac abriram ali um poço. Nós podemos perceber que os servos de Isaac também tiveram um papel ali, que eles cavaram um poço, porque eles entenderam que ali era o lugar que o Senhor escolhera para eles. Nós percebemos essa adoração. Isaac levantou o altar, ele podia ter falado: o Senhor apareceu para mim, então tudo bem, eu sou herdeiro das promessas, vai ficar tudo como tá. Não, ele foi grato ao Senhor, ele reconheceu a Deus, ele reconheceu aquela graça, ele tinha um coração grato a Deus. E ele não apenas recebeu aquelas promessas, como ele adorou, ele agradeceu ao Senhor por todas elas. Então nós precisamos levantar memoriais e altares ao Senhor e adorar a Ele no nosso coração. Deus ele tem que ter um lugar de honra dentro de nós. E nós precisamos estar no lugar que Ele quer que nós estejamos. Nós precisamos reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos. Nós precisamos, de fato, andar alinhados com os céus, andar alinhado com os planos que o Senhor tem e adorar Ele, não importa as circunstâncias, mesmo se for na dor, mesmo se for no choro, mesmo se for na perda, no sofrimento. Precisamos escolher amar a Deus acima de tudo e escolher agradá-lo. Nós precisamos ter esse coração de servos, um coração humilde, cada vez mais pronto para amar o Senhor com tudo aquilo que há em nós. Nós também devemos ser a habitação da presença de Deus, como a gente vê aqui. E os servos de Isaac abriram ali um poço. Então ali Isaac fez morada, ele foi a habitação ali que Deus havia escolhido. Então, além de levantar um altar, Isaac também ele arma a sua tenda. Significa que ele estava falando: Senhor, aquele lugar que o Senhor apareceu para mim vai ser o lugar que eu vou habitar. Mesmo sendo um lugar até fisicamente, humanamente desprivilegiado, aquele era o lugar que o Senhor designou. Isso nos lembra muito também o episódio de Jacó em Betel, quando ele vê aquela escada em sonho, com os anjos subindo e descendo, ele reconhece que ali era a casa de Deus. E ele ali oferece para Deus uma libação, ele oferece ali o azeite, ele ergue uma coluna. Então nós vemos ali que tem lugares que o Senhor escolhe para ele habitar. E esse lugar hoje somos nós. Deus quer habitar dentro de nós. Deus quer que nós sejamos a morada do Altíssimo, a morada do Espírito Santo. E para isso nós precisamos ter santidade. Para isso nós precisamos saber que nós temos responsabilidades a cumprir. Nós devemos amar ao Senhor com tudo aquilo que há em nós e reconhecer Ele em todos os nossos caminhos. Também podemos ver o sustento enviado por Deus. Quando nós vemos aquele poço que os servos de Isaac cavaram, aquilo foi um sustento de Deus, uma graça derramada sobre a vida dele. Então nós vemos que o Senhor ainda supriu a sede deles de água. O Senhor estava mostrando: olha, era aí mesmo que eu queria que vocês habitassem. Então que vocês habitem no lugar onde eu designei. Depois de adorar a Deus, habitar na sua presença, Isaac recebeu a provisão e o sustento de Deus na forma de um poço de água que os seus servos cavaram. Deus é aquele que nos sustenta, por isso não devemos estar ansiosos por coisa alguma, nem pela situação do país, nem pelos impostos, nem por nada. Nós devemos escolher a Deus, escolher amar o Senhor com tudo aquilo que há em nós. Nós também podemos perceber mais coisas nos próximos versículos. De Gerar foram ter com ele Abimeleque, seu amigo Alzate, e Ficol, comandante do seu exército.
Então, nós vemos aqui agora o ponto de quando quem comete injustiça bate a nossa porta. Isaac passou por isso, ele foi injustiçado por aquele Abimeleque, mas mesmo assim Abimeleque bateu a sua porta pedindo ali mais pra frente, nós vamos ver o pedido de Abimeleque, né, o reconhecimento que Abimeleque tem sobre a vida de Isaac, mas nós precisamos escolher como nós vamos agir. Isaac ele não era um homem que guardava rancor, guardava mágoas, mas ele era um homem perdoador. Na vida iremos estar em situações como essas que Isaac passou. Muitas vezes as pessoas que praticaram a injustiça e a perseguição contra as nossas vidas vão bater a nossa porta e teremos a oportunidade de escolher se vamos fazer o bem ou o mal. E Deus quer que nós escolhemos o bem. Deus deseja que nós escolhemos a vontade dele. Deus não quer que a gente retribua mal por mal, mas ele quer que nós estejamos na vida das pessoas, sendo abençoadores, sendo pessoas que vão derramar a graça que ele derramou na nossa vida sobre a vida de outros. E essa é a mensagem que eu quero deixar com vocês. Que nós não sejamos ansiosos esperando a situação perfeita, porque é Deus que abre as portas. Que nós não sejamos pessoas amarguradas, porque vai haver situações na nossa vida que a gente vai ter que escolher. Se a gente vai seguir a amargura ou se a gente vai estar confirmado no perdão. Se a gente vai seguir esse perdão na vida de outros. Temos também o sustento de Deus na nossa vida. Deus nos sustenta e por isso nós não devemos ficar preocupados com nada. Nós devemos também ser pessoas que vão confiar e habitar na presença de Deus e ter a santidade para ser morada do Altíssimo. Nós não podemos nos contaminar com as coisas desse mundo, com os hábitos desse mundo, mesmo com aquilo que o mundo diz ser certo, mesmo com aquilo que o mundo diz ser aprovado. Nós devemos caminhar pelas luzes das Escrituras e escolher caminhar na presença de Deus. Não nos macularmos com as coisas desse mundo, mas perseverarmos a nossa caminhada na fé e que o Senhor nos acompanhe e nos dê graça para praticarmos a vontade dele. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. E até o próximo vídeo, que a gente vai ver a terceira parte desse estudo bíblico. Tchau!